difícil. A gente vai já fechar esse capítulo amanhã. A gente vai falar hoje da renúncia, vamos fechar aqui a parte da aceitação. Amanhã a gente fecha ele, falando da sessão da herança. E na outra semana a gente avança já pensando no segundo NPC, né? Na outra semana a gente já começa o trabalho para o segundo NPC, falando dos próximos capítulos. Ainda nós vamos ver mais 3 capítulos para fechar o ciclo, tá bom? Beleza, então vamos lá. Estão com a legislação aí, né? O Código Civil na internet. Eu, salvo me engano, me confirme, meus amigos. Eu parei na última aula falando sobre a regra, estou olhando aqui para o roteiro, né? Regra da condição suspensiva, né? Salvo me engano, foi aí que nós fechamos na semana passada, antes do feriado, né? E só para recapitular, essa condição suspensiva, nós comentamos, e é muito comum essa regra, principalmente em algumas situações, né, que muitas das vezes envolve até testamentos, em alguns casos, né, eu até expliquei isso para os senhores e para as senhoras. De repente, por exemplo, eu formalizo um testamento, eu quero deixar, de repente, um legado para o fulano de tal, e eu estipulo nesse testamento que eu comentei, né, com vocês, uma cláusula, uma condição, né? Essa cláusula condicional. Então, aquele testamenteiro, por exemplo, para que ele possa futuramente resgatar a sua herança, o seu legado, se habilitar naquela cota específica, né? Ele vai precisar cumprir, né? Formalizar essa condição. Ele tem que cumprir, obviamente, com essa obrigação que ali foi estipulada pelo próprio testador, por esse ônus, podemos dizer assim, por essa responsabilidade, tá? Então, na última aula eu comentei isso com vocês, que é possível, em algumas situações, de repente, alguém estipular alguma eventual condição, de repente até um termo, né, direcionado para aquela herança. Enquanto aquele indivíduo estiver sob os efeitos dessa condição ou desse termo, eu não posso me apropriar, por exemplo, para me habilitar naquela herança ou naquele legado, né? Te lembra que eu te falei na aula passada, com relação àquele exemplo, principalmente do indivíduo que, enquanto não tiver sido aprovado, por exemplo, no exame da ordem, né? Ele, de repente, não pode se aprimorar, né? Se apropriar daquele legado deixado pelo testador. Acho que eu dei até um exemplo aqui na sala, né? De um colega. Então, enquanto ele estiver estudando, né, enquanto ele não tiver cumprido com essa condição de ter sido aprovado no exame da ordem, eu não posso ainda resgatar aquela herança deixada pelo testador, né? Obviamente que a gente está torcendo para que essa pessoa venha realmente ter êxito na sua aprovação, para resgatar, por exemplo, aquela herança ou aquele legado deixado. Agora, eu te expliquei também, caso de repente esse indivíduo não venha cumprir com essa sua condição, né? Ou com esse seu termo. Aí eu falei para você na última aula que esse legado ou essa herança deverá ser revertido, né? Para aqueles herdeiros daquele testador. Porque, obviamente, o testador ele não estipulou nenhuma cláusula de substituição. Por exemplo, se o fulano não for aprovado no exame da ordem, que aquele legado, aquela herança reverta para os seus eventuais herdeiros, né, substitutos. Isso quem tem que estipular, gente, é o próprio testador. A chamada cláusula de substituição, o direito à substituição testamentária. Né? Se ele não tiver estipulado nada nesse sentido, dessa natureza, obviamente que essa herança retoma para os próprios herdeiros do testador, e não os herdeiros daquele testamenteiro, né? Ah, mas eu sou filho do testamenteiro, né? Eu tenho direito a essa herança. Mas isso quem tem que informar, obviamente, foi o testador. Já que ele não informou nada nesse sentido, não informou nenhuma cláusula de substituição, né? Então essa herança retoma para o seu próprio universo originário, né? O chamado Monte Mó originário, para contemplar os herdeiros desse testador, tá? Por isso que é importante verificar no dia da abertura do testamento se essa condição realmente foi sacramentada por esse testamenteiro.
Ele tem que realmente comprovar isso perante a esfera jurídica, né, judicial. Não, eu já cumpri, eu já fui aprovado, está aqui o meu certificado de aprovação, o advogado junta no processo, né? Porque agora chegou o momento de ingressar com ação de cumprimento do testamento, ação de reconhecimento desse próprio instrumento, mas nem sempre isso é possível, né? Pode ser que não necessariamente esta condição já tenha sido confirmada, né? E aí torna-se difícil esse testamenteiro resgatar essa herança deixada por aquele testador, né? É óbvio que ele não tem como ratificar isso porque esta condição ele não conseguiu cumprir, tá? Resultado, o testamento perderá sua eficácia, aquela herança retoma para os moldes, né, daquele determinado testador, melhor dizendo, os herdeiros, né, daquele determinado testador. Então isso é importante. Nós fechamos a nossa aula passada falando justamente dos efeitos, né, dessa chamada condição suspensiva. A palavra suspensiva é óbvia, né? O que é suspensivo aí, professor? Suspensivo é que você não pode ainda se habilitar, propriamente dito, naquela herança ou naquele legado, enquanto você não tiver cumprido, confirmado com a sua respectiva obrigação condicional. Enquanto você não tiver ratificado todo aquele seu, entre aspas, dever de casa que foi deixado pelo testador para que você viesse, primeiramente, cumprir com êxito. Tá? Então está suspenso a tua habilitação. Você ainda não pode resgatar aquela herança ou aquele legado. Né? Porque, por primeiro, você primeiramente precisa cumprir com essa obrigação de natureza condicional. Já sabes que condição, né, caracteriza um evento futuro e incerto, né, gente? Eu acho que você se lembra, né? Até comentei, não foi, na aula passada, a diferença entre condição e termo, né? Condição é o evento futuro e incerto, que vocês já estudaram isso há muito tempo atrás. Eu acho que foi até com a Cristine, né, que vocês estudaram isso. E o termo é o evento futuro e certo, né? A Cristinha com certeza explicou muito bem, por sinal, tá? Então, repito, eu expliquei, terminamos aí, a gente sempre faz um pequeno feedback, né, gente? Até respeitando vocês, eu jamais posso iniciar uma aula sem a gente fazer esse link, né, da aula passada para a gente retomar a nossa discussão de hoje, tá? Pois bem, professor, então eu entendi. Maiores detalhes da condição suspensiva, vocês depois verifiquem aí no artigo, salvo me engano, é o 1809. Eu acho que nós já chegamos até a ler esse artigo, né? Do 1809. Eu estou com ele aqui também no dispositivo, que depois nós vamos retomar a leitura dele, tá? Por curiosidade até agora, né? Mas antes de lê-lo, eu queria primeiro explicar para vocês, dando continuidade aqui no roteiro, né? A regra da chamada segunda herança. É bem interessante, já agora falando da aula de hoje, né? Retomando, esta segunda herança. O que é esta segunda herança, professor? Na verdade, gente, é uma espécie de uma terminologia jurídica, tá? Doutrinária, melhor dizendo. A segunda herança, a gente tem que se colocar, a gente tem que levar em consideração o percurso dessa herança propriamente dita, desde o seu ponto inicial, do seu ponto de partida, até o seu ponto de chegada, até o seu destino final. Toda vez que nós denominamos de segunda herança, nós levamos em consideração justamente esses diferentes estágios pelas quais a herança vai ser perpassada, levando em consideração, meu povo e minha pova, geração por geração, tá? Eu, por exemplo, professor, sou neto do fulano de tal. Obviamente que esse fulano de tal deixou uma herança e, teoricamente, quem tem que, por primeiro, se habilitar é, obviamente, meu pai, né? Mesmo eu sendo neto dele, do autor da herança, mas pela regra da ordem da vocação hereditária, que os senhores, eu tenho quase certeza que vocês já leram o artigo 1829, né? Vocês já percebem lá que existe toda uma ordem de vocação, toda uma ordem de cumprimento, toda uma ordem de preferência, tá? Então,
eu sou neto do fulano. Antes de chegar a herança até mim, indubitavelmente essa herança já perpassou por uma geração que me antecede, por uma ordem que me antecede, por uma classe que me antecede, que no caso é o meu pai. Então, essa terminologia de segunda herança, a título exemplificativo, a título de conhecimento, de ilustração, nada mais é do que o momento, os estágios diferentes, os percursos pelos quais a herança vai, de uma certa forma, ali transcorrer, vai perpassar. Eu não posso, por exemplo, me habilitar na herança de meu avô, sei que antes meu povo me apova. Eu tenha me habilitado na herança do meu pai. Até porque, é óbvio, até uma criança de 1 ano vai te dizer quem é que está na frente, quem é que está numa ordem de preferência. É você, neto, ou é o filho do finado? É óbvio que é o filho do finado, né? Porque ele está na primeira classe. Tu imagina, gente, uma escada. Bora fazer uma analogia com uma escada. Fica muito fácil de entender. Cada degrau da escada é uma ordem de preferência de uma herança, tá? De uma classe hereditária. Então eu posso dizer que a classe prioritária é do autor da herança, que logo em seguida nós vamos levar em consideração as outras demais classes, as outras demais ordens, que obviamente tanto podem descer, a gente vai usar o pleonasmo aceitável agora, tá? A gente pode descer para baixo, essas ordens podem descer para baixo, ou de repente essas ordens podem subir para cima. Ah, professor, sim, é um pleonasmo aceitável, vicioso, mas para a gente entender a lógica do 1829, aquele artigo da Ordem da Vocação Hereditária, né? Então, eu sou neto do fulano. Antes da herança chegar até mim, obviamente que o percurso dela iniciou pelo primeiro descendente que antecedeu a mim, que no caso é meu pai, tá? Lembra-te daquela velha discussão, os mais próximos preferem os mais remotos, né? O meu pai está numa ordem de preferência comparado à minha ordem. Logo, ele tem por primazia ser por primeiro convocado pela lei para dizer se realmente tem interesse ou não naquela herança deixada pelo meu avô. Então, essa terminologia segunda herança, diga-se de passagem, como já havia falado para os senhores e para as senhoras, de natureza doutrinária, tá? São diferentes momentos, são diferentes percursos, são diferentes estágios pelos quais essa herança vai ser transmitida, perpassada, tá? As diferentes ordens ou classes de vocação hereditária. Eu não posso, primeiramente, me habilitar, professor, porque antes de mim existe ainda uma classe que deve ser consultada por primeiro, tá? Por isso que muitas das vezes no dia a dia, gente, tem muita confusão perante a via judicial competente, brigas entre herdeiros, porque alguns estão se intitulando como titulares daquela herança, mas na verdade verdadeira, antes da herança chegar até eles, primeiramente deve chegar numa ordem preferencial, anterior, por primeiro, tá? Essa ordem deixou de ser consultada, deixou de ser levada em consideração, deixou de ser mencionada. E isso pode ocasionar conflitos, né? Porque alguém está infringindo a ordem de preferência do 1829, que vocês já devem ter, já sabem, né, que nós estamos levando em consideração a ordem de preferência da habilitação sucessória. Então, esta regra da segunda herança, é isso que eu quero que Vossas Excelências não esqueçam. Temos que levar em consideração esse direito de preferência, essa ordem propriamente dita, os diferentes estágios ou classes pelas quais essa herança deverá ser perpassada, deverá ser transmitida, tá? Aquele fulano não pode se habilitar sem que outrora o ciclano já tenha sido por primeiro consultado, tá?
O neto não pode se habilitar de imediato na herança do avô sem que antes tenha recebido a herança, a consulta, a menção do pai. O pai, por primeiro, deve ser consultado. Ah, professor, mas já vi casos em que o neto resgata a herança do avô. Sim, nós já estudamos sobre isso. Tu te lembra do direito de transmissão, né? Te lembra do direito de transmissão? Ah, professor, não me lembro, eu estava assistindo Big Brother. Pois é, não é para assistir Big Brother, é para estudar direito civil, tá? Pelo menos dos outros professores eu não estudo, mas estudo é a mim. Tô brincando, tá? Estude com os outros também. Mas o que eu te falei de transmissão? É aquele intervalo, né? Quando o cidadão não conseguiu se habilitar a tempo. Ou seja, ocorreu a abertura sucessória, alguém faleceu, mas eu deveria ter me habilitado e deixei de me habilitar. E a herança, o que vai acontecer? Deverá ser transmitida para os outros herdeiros, que estão na ordem de preferência. Então, eu, enquanto neto, eu posso, de repente, até resgatar a herança do meu avô, vírgula, desde que o meu pai não tenha conseguido, de repente, se habilitar nessa herança. Por esse motivo, a herança deverá continuar o seu percurso de transmissão. É a chamada regra da segunda herança, né? A herança vai ser transmitida para uma outra classe, para uma outra ordem de preferência, entendeu? A herança vai ser transmitida levando em consideração um novo percurso pela qual ela deverá ser perpassada, tá? Então, essa nomenclatura de segunda herança é justamente a título ilustrativo para que vossas excelências não se esqueçam que é justamente esse momento de transpasse, né? É o momento de transferência pela qual a herança vai ter o seu estágio de perpassar, seu estágio de ser transferida. Sempre levando em consideração aquela ordem, mais uma vez, quem está por primeiro para se habilitar. Tá? Eu não posso de imediato me habilitar, porque antes de mim ainda tem que ter uma classe preferencial, uma ordem preferencial de herdeiros, que por primeiro deverão ser consultados, que por primeiro deverão se manifestar. Aí sim, né, gente, caso essa classe não queira, não tenha interesse, aí a gente passa para uma outra ordem, né? E assim, subsequentemente, sempre levando em consideração a ordem da legítima, a ordem de preferência, tá, gente? Vocês que futuramente vão ter clientes, tá? Eu espero que tenham bastante. E um dos clientes vai chegar, doutora, mas eu tenho direito à herança. Aí o que você vai dizer? Sim, você tem direito, mas, que não é M-A-Z, né? É M-A-S, mas antes do senhor resgatar essa herança, ou da senhora, temos que observar se existe ainda alguns antecessores herdeiros preferenciais, tá? Eu não posso ainda dizer que o senhor já está imediatamente dono, habilitado para essa herança, porque antes de chegar no senhor, tem que por primeiro chegar no fulano de tal. E esse fulano de tal deverá ser consultado de imediato, sob pena, obviamente, de lá na frente esse ato ser anulado de pleno direito. Por isso que nós estamos assoberbados de processos. Porque um herdeiro acaba burlando, infringindo a ordem de preferência de um outro herdeiro. Não acontece, né, gente? Imagine, né? Acontece demais, professor. Principalmente entre irmãos, que é muito triste, tá? Isso tudo, meu povo, minha pova, eu não estou deixando de não falar para vocês, isso está na lei, tá? Onde é que está isso, professor? Eu fui bacana com os senhores e com as senhoras. Eu deixei para vocês aqui no material, no parágrafo único, né, gente, do artigo 1809. Chegou o momento da gente dar uma olhada na lei. Ah, professor, a lei? Vamos dar uma olhadinha sim. Aí no Código Civil, tá? É a regra desse parágrafo único, que está muito bem formalizado. Está nos informando acerca dessa chamada segunda herança. Bora ler comigo, tá? Por favor, vamos ler todo mundo junto aqui. Parágrafo único. Olha o que está dizendo. Os chamados à sucessão do herdeiro, tá? Falecido antes, né? Muitas das vezes antes de se habilitar.
muitas das vezes, né? Não deu tempo daquele camarada se habilitar. Desde que esse indivíduo concorde em receber a sua segunda herança, eles poderão aceitar ou renunciar à primeira. Ele quer dizer o seguinte: antes da herança chegar até mim, indubitavelmente essa herança deve já ter perpassado um estágio anterior, deve já ter direcionado para uma classe, uma ordem preferencial que me antecedeu. Então, quando eu resolvo aceitar a segunda herança, que é justamente o momento de ter chegado na minha classe, é porque se chegou na minha classe, é que a classe anterior, indubitavelmente, ou não aceitou a herança de repente, ou de repente até aceitou, mas com o propósito de me contemplar, com o propósito de transferir essa herança para mim. E na próxima aula, amanhã, inclusive, eu vou falar para vocês a chamada regra da cessão da herança, que é o direito de você transmitir a herança para outrem, tá? Para outro indivíduo, tá? Então, a regra é clássica. Se eu aceitei a segunda herança, indubitavelmente é porque a primeira classe, a primeira herança, o primeiro estágio, ou não aceitou, ou de repente aceitou, com o propósito de ter transmitido para a próxima etapa, para a próxima classe, para a próxima ordem. Agora, o que não pode acontecer, gente, é eu já querer me habilitar de uma forma imediata, sem que antes a classe anterior não tenha sido consultada, não tenha sido justamente levada em consideração, tá? Aí já é uma situação de um vício do negócio jurídico, uma situação de fraude, tá? Então, o Arizinho, meu filho, meu pai, por exemplo, que é o neto do Arizinho, né? Vamos imaginar. Meu pai deixou uma casa, tá? E o meu neto, obviamente, tem direito à herança? Sim. Mas antes dele se habilitar de imediato, a ordem de preferência cabe para mim. Porque eu estou numa ordem de preferência, estou numa classe primária, posso dizer assim, a primeira ordem. Então, para que meu neto venha resgatar a herança deixada pelo seu avô, obviamente meu pai, só tem duas situações, né? Ou de repente eu não consegui me habilitar, eu devo ter falecido depois da morte do meu pai, mas antes da minha habilitação, e aí transmitiu-se para o meu filho, né? O direito dele também agora utilizar esse momento para se habilitar, ou de repente simplesmente eu renunciei, tá? Que daqui a pouco eu já vou comentar isso para vocês, a renúncia, tá? Renunciando com o propósito de não ter nenhum concorrente. Uma renúncia direta para o meu filho, considerando que não tenho concorrente com ninguém, tá? Então, o meu filho resgata a segunda herança, que na verdade quem tinha que ter resgatado de imediato, por primeiro, era o professor Ari. Mas o professor Ari não conseguiu se habilitar e aí transmitiu-se a segunda herança, esse estágio para a ordem subsequente. A ordem que está na preferência do 1829, que é o meu filho, neto do autor da herança, tá? Perguntas, Marcos. Então, essa segunda herança seria... Sim, sim, exatamente, Marcos. Porque, na verdade, está corporificada, Marcos e os demais colegas, como se eu estivesse nessa primazia. Na verdade, quem tinha que tomar a iniciativa de imediato era o professor Ari. Só que, infelizmente, eu acho que você deve estar se lembrando, né, da aula passada, que eu comentei o direito de transmissão, eu não consegui também me habilitar. Eu faleci depois da abertura sucessória, viu, Marcos? Então, o que que aconteceu? Para a legislação, transferiu-se essa responsabilidade da continuidade e estabilitação para próximos herdeiros, que estão também, obviamente, de uma ordem de preferência, né? Que estão seguindo aquela ordem da legítima. Então, o neto, o meu filho, ele está nessa ordem, nessa próxima classe, nessa próxima etapa, e vai ter agora a responsabilidade de assumir esse compromisso, de tentar também resgatar
esta chamada segunda herança, ou seja, uma herança que deveria já ter sido resgatada anteriormente. Por quem? Por mim. Só que eu não consegui me habilitar, viu, Marcos? Ou porque eu faleci depois da abertura sucessória, ou de repente é porque até renunciei. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, tá? E aí o neto, por direito de transmissão, resgata a segunda herança, ou seja, a herança que já foi transmitida de uma geração para outra de uma forma instantânea, automática. E, na verdade, o neto está se habilitando na herança que deveria ter sido, por primeiro, quem deveria ter sido habilitado nela era o professor Ari. Só que não deu tempo de eu ter me habilitado. E a herança, obviamente, continua o seu percurso para as próximas gerações, para as próximas classes, tá? Marcos, mas tem um certo tempo para se habilitar na herança? Não, não. Excelente pergunta, Marcos. Isso não é só você que já me perguntou. Teoricamente, meu povo, minha pova, Marcos e companhia, a gente está conversando aqui em termos de inventário, tá? Não te esqueças que eu falei para vocês logo na aula passada que nós estamos adentrando já. Isso aqui eu já estou preparando vocês para logo, logo a gente formalizar um estudo mais específico do inventário. Essa regra de habilitação, esse trâmite de aceitação ou não da herança, dentro do rito do inventário, tá, Marcos? Teoricamente, o inventário, ele inicia em 30 dias, podendo ser postergado para mais 30 dias, após a abertura sucessória, após o falecimento de alguém, tá? Então, vamos supor, fulano morreu hoje, teoricamente os herdeiros, os sobreviventes, têm 30 dias para iniciar o seu inventário, a contar da data do óbito. Pode postergar? Pode. Professor, e se ninguém se habilitar em 60 dias? Que normalmente na prática poucos fazem sobre isso, né, gente? Na prática são pouquíssimos que conseguem se habilitar em, teoricamente, em 30 dias para mais 30 dias, 60 dias. Ah, mas eu posso me habilitar depois? Pode. Só que você não vai fugir da regra depois de pagar uma multa. Eu não ia comentar isso agora, mas o colega perguntou, né? Um prazo normalmente para você se habilitar. Então aproveita esse tempo que tem o inventário à tua disposição. 30 dias para mais 30 dias. Mas você pode depois se habilitar em qualquer momento, tá? Uma coisa é certa, a pergunta que não quer calar. Quem é que vai por primeiro se habilitar? Temos a ordem de preferência, que teoricamente é o professor Ari, que é filho do falecido. Mas se o professor Ari não conseguir se habilitar a tempo, ou porque ele faleceu, ou de repente resolveu renunciar, aí a gente continua a regra do direito perpassando para as próximas gerações, né? Para as próximas classes. É o que nós estamos comentando aqui da chamada segunda herança. E aí o neto vai ter que ser consultado, vai ter que ser convocado, porque, na verdade, para ele resgatar a herança do avô, é porque ele, indubitavelmente, conseguiu também se habilitar na herança do pai, né? O pai, obviamente, não conseguiu se habilitar na sua própria herança. E aí transmitiu-se esse direito para a próxima classe, para a próxima ordem, tá? Então, esse tempo, viu, Marcos, a gente leva em consideração o estágio do trâmite do inventário, tá? Mas, para dizer para vocês na prática, são poucas pessoas que conseguem já iniciar o trâmite do inventário. Muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que é inventário. Só vão saber disso quando chegar o momento de querer, por exemplo, adquirir um imóvel, para querer realizar uma alienação futura, qualquer outro tipo de negócio jurídico, tá? Certo, Marcos? Deu para entender? Tranquilo, né? Então, gente, esta segunda herança, dentro desse panorama jurídico, né, a gente considera esses diferentes momentos, esses diferentes cenários pelas quais a herança vai ser transmitida, né? Esses estágios, esses diferentes percursos, podemos dizer assim, pelos quais a herança vai perpassar, tá? O que mais nós temos aqui, professor? Sim, eu já li para vocês o parágrafo único, né? Aí eu queria também falar para vocês, ainda aqui na regra da aceitação, a regra da chamada aceitação pelo tutor e curador, dando prosseguimento aqui no roteiro, né?
Gente, é perfeitamente possível. Essa situação de tutor e curador, nós estudamos no semestre passado, em Direito da Família, né? É muito simplório da gente entender. Por quê? Alguns herdeiros poderão estar na condição de tutores, melhor dizendo, de pupilos, né? Ou, de repente, de curatelados, tá? Então, se eu sou um tutelado ou pupilo, ou se eu sou um curatelado, se eu tenho um representante legal que está figurando como tutor ou curador, indubitavelmente esses representantes legais, eles vão estar presentes naquele ritual de habilitação propriamente dita, que vai ser realizado naquele momento oportuno. Retomando aí a pergunta do colega, né? No dia e naquele momento, naquele prazo, vamos imaginar, do inventário, né? Do ritual que já está acontecendo ali, quem é que vai estar presente? Claro que são os herdeiros legitimados, né? Mas pode ser que não necessariamente, de uma forma direta, esses indivíduos estejam presentes. Eles podem se fazer por representar por determinados representantes legais. Quer seja um determinado tutor, quer seja um determinado curador, tá? Então, se aquele herdeiro é de menor de idade e ele, obviamente, está na condição de tutelado, que por sua vez tem um tutor, este tutor, tranquilamente, no dia da abertura do inventário, no dia da habilitação, ele vai se fazer presente lá no momento, esse determinado representante, tá? E aí vai realizar todo o ritual de habilitação em nome do interesse do seu tutelado. Então, professor, se esse tutor confirma aquela herança, na verdade, ele não está confirmando para si, ele está confirmando para o interesse óbvio, né, gente? O interesse do pupilo, o interesse do tutelado. A mesma coisa é o senhor curador. Você já sabe a diferença, né? O tutor para o curador. Estudamos isso em direito de família, tá? Então, aquele curador também irá representar o interesse do seu curatelado. Tá? Então você está percebendo aqui que determinados terceiros, representantes legais, indubitavelmente podem participar do certame do trâmite da habilitação sucessória. Não é só, respectivamente, de uma forma direta, aquele determinado herdeiro. Não. É possível também eu direcionar essa responsabilidade para terceiros. E esses terceiros, meu povo, minha pova, dentre os quais, quem está figurando aí? Sim, os tutores ou curadores, tá? E eu ainda avanço aqui no material de vocês. Eu coloquei aí, confirme, tá aí no material de vocês, os mandatários. Não está escrito mandatário aí, porque no outro material não estava escrito, mas eu coloquei nesse roteiro, tá? Quem é o mandatário, professor? É aquele terceiro, aquele amigo teu, pode ser um outro parente, que também vai estar munido de uma procuração, de um documento, que tu previamente já formalizaste naquele cartório de notas competente, já outorgaste esse direito para esse teu mandatário, já expediste esse mandato para ele. E aí, claro, no dia do procedimento do ritual da habilitação, quem é que vai se fazer presente, gente? Esse mandatário. Porque ele já está com poder formalizado, outorgado, em sede de mandato. Diga-se de passagem, esse mandato que já havia sido configurado, formalizado, lavrado com bem antecedência, né, gente? Tá? Então, se eu, por exemplo, esteja impossibilitado de comparecer, eu vou firmar um mandato, por exemplo, vou configurar um mandato para, vamos imaginar aqui, para o Lucas, tá? Lucas, oi, professor. Olha, Lucas, é o seguinte, eu não vou poder comparecer naquele ritual do inventário, meus irmãos querem iniciar, mas eu tenho uma viagem marcada, tá? Eu não vou poder estar naquele momento de ratificação da minha habilitação. E aí, professor? Não, eu vou te estipular, eu vou te otorgar um mandato para que você me represente naquele ritual. É perfeitamente possível? Tranquilo, tá? Eu vou formalizar com o Lucas um mandato, outorgando para ele essa responsabilização,
tá? E que no dia ele se faça presente de posse desse documento para que me represente perante os meus outros herdeiros, meus outros irmãos, tá? Exatamente, que na verdade é uma procuração, Lucas, né? A gente chama mandato, mas não deixa de ser uma procuração, tá? E aí é claro que você vai ter essa responsabilização de me representar naquele dia, naquele horário, naquele local, naquele cartório de notas para formalizar, confirmar o inventário, considerando que, obviamente, eu estou vivenciando uma situação excepcional que não vai me fazer presente diretamente naquele dia, tá, gente? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui da sala que a formalização do mandato diante de situações excepcionais, tá, gente? Vamos imaginar que eu e os meus dois irmãos, nós vamos nos habilitar na herança do nosso falecido pai, tá? Aí nós resolvemos não, pela lei sucessória, leva-se em consideração a data da abertura sucessória e do domicílio do decujus, né? Vamos imaginar que o domicílio onde o papai até então residia é um domicílio muito distante pela qual eu atualmente estou residindo. Os meus dois irmãos, para eles, está tudo beleza, né? É muito acessível o local, mas não necessariamente seja acessível para mim. Eu, eu resido em outro município, muitas das vezes resido até em outro estado, ou até em outro país, quiçá, né? Aí o que que acontece? Bom, eu coço a minha cabeça em primeiro lugar. E agora? Meus irmãos marcaram o dia X para que nós possamos estar presentes naquele ritual de um tal de inventário. Eu não sabia nem que era inventário. Só sei que eu vou ter que me fazer presente lá, né? Aí, o que que acontece? Eu não vou poder comparecer, problema de pandemia, em primeiro lugar, problemas financeiros ao mesmo tempo, questões de difícil deslocamento. Aí, já que eu tenho o Lucas como grande amigo, eu vou chegar com ele e vou dizer, Lucas, eu vou te dar um dever de casa, já que ele mora próximo da minha casa, né? O que é, professor? Amanhã a gente vai no cartório de notas, eu vou te passar uma procuração ou um mandato para que você me represente naquele ritual, naquele local, naquele dia, naquele horário que vai ser iniciado um tal de inventário. Para o Lucas é satisfatório, que ele é acostumado a representar outros indivíduos, né, Lucas, em sede de procurações, né? É a sua especialidade, professor, tranquilo. É por isso que o senhor chegou a me consultar, porque eu já represento outros colegas, eu formalizo reconhecimento de procurações, e aí o Lucas vai se fazer presente com aquele seu mandato, com a sua procuração que eu outorguei. Gente, esse é um exemplo de uma representatividade, de uma herança, tá? Que é perfeitamente possível, desde que as partes assim confirmem. Perguntas, Maria Eduarda. Tem que estar presente fisicamente na abertura do inventário? Não pode se fazer. Sim, exatamente, né, Maria Eduarda? Hoje eu estou falando de uma regra geral. Claro que hoje tem cartórios que já estão associados àquele sistema eletrônico, do chamado procedimento eletrônico do sistema do cartório, né? Que já temos agora uma nova legislação que atualmente já há por videoconferência, mas só, Maria Eduarda, que nem todos os cartórios estão ainda adaptados a essa modalidade virtual. Tu imaginas, Maria Eduarda, por exemplo, o cartório lá do município X, lá onde o vento faz a curva. Então, esse cartório, mesmo que já tenhamos um decreto que já tenha confirmado a tese do processamento do sistema eletrônico via cartorária, para que as partes se sintam mais confortáveis, até por causa do momento de pandemia, né, gente? Mas nem todos ainda estão adaptados a essa tecnologia. Eu não vou longe, gente. O cartório aqui de Ananindeua, eu trabalho muito aqui, por exemplo, nas redondezas, né? O cartório Conduru, o cartório Trigueiro, são cartórios até, posso dizer, tops de linhas, né? A infraestrutura é muito boa. Mas acreditem, eles não estão ainda adaptados no sistema eletrônico via cartorário. Interessante, né? Porque isso é um processamento, isso é um trâmite que requer, obviamente, uma boa infraestrutura, né? Não só de nível tecnológico, mas sim também de nível de recursos humanos, né? De recursos de sistemas pessoal, tá? Agora, se aquele cartório já está adaptado, óbvio que facilita o trabalho não só dos herdeiros, como também do próprio sistema do próprio cartório. Tá, Maria Eduarda? Então, o que que nós estamos analisando aqui é uma situação, regra geral, que seria pertinente. Vamos imaginar que não existisse pandemia. Teoricamente, todos deveriam estar presentes, né?
Mas já que nós estamos vivenciando esse contexto, a regra, o ideal é que nós estejamos com o trâmite online, né? E os cartórios estejam adaptados a oferecer aos seus clientes todo esse procedimento do sistema eletrônico. Principalmente a questão de reconhecimento de firmas, reconhecimento de heranças, reconhecimento de mandatos. Agora, é claro, né, gente? Você sabe que os cartórios já expedem, né? Certidões, até por e-mail, tem canal de WhatsApp. Isso daí é perfeitamente possível. Mas nem todos os trâmites ainda são eletrônicos, né? Precisa da velha pedagogia. Qual é a velha pedagogia, professor? A presença física. E um exemplo clássico é justamente a questão do inventário, viu, gente? Eu não vou mentir para vocês. Muitos ainda estão na vigência do sistema tradicional. Presença das partes ou dos seus mandatários, assinatura física. Mesmo que nós saibamos de antemão que os cartórios, alguns já estão adaptados ao sistema do processamento eletrônico, tá? Que é um sistema nacional, diga-se de passagem, que é uma legislação do decreto federal, do próprio CNJ, tá? Certo, Maria Eduarda? Deu para entender o procedimento? Então, gente, é isso, né? O processamento da procuração por mandato é um trâmite que a gente verifica, tá? Eu posso escolher alguém que vai me representar naquele ritual. Vamos imaginar, se o cartório não estiver ainda adaptado para recolher as assinaturas eletrônicas, para realizar chamadas, como a colega falou aí, videoconferências, etc. Se o cartório ainda não está adaptado a essa realidade, que deveria já ter estado adaptado, então a gente ainda tem que se firmar nos moldes tradicionalistas. Mas eu não posso comparecer. A saída que eu vou ter é escolher um representante para que me represente, um mandatário. E aí tem essa saída da questão da habilitação via mandato ou via procuração, tá? O que mais, professor? Sim, ainda temos aqui algumas coisas que eu quero falar para vocês, tá? 2.3, seguindo ainda o roteiro aqui de vocês, tá, gente? Nós temos aqui com relação ao conteúdo, como é que a gente pode visualizar a aceitação, e também essa regra serve para a renúncia com relação ao aspecto conteudista, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês a seguinte informação, que vocês estão vendo aí no roteiro, né? Não existe aceitação parcial, gente. Essa regra, inclusive, está prescrita em lei no 1808, que daqui a pouco eu vou ler com vocês, tá? Mas eu já adianto, desde já, que o que quer dizer aceitação parcial e renúncia também serve para a mesma coisa, mesma regra. Muitas das vezes tem aqueles herdeiros que têm aquela velha metodologia. Ah, eu vou aceitar, por exemplo, os créditos, né, em detrimento dos débitos deixado por aquele falecido. Pelo meu pai, por exemplo. Olha lá. A herança, ela é uma universalidade, né, gente? Por ser uma universalidade, você não sabe até então exatamente o que você vai ter a receber, né, gente? Você está trabalhando com uma expectativa de direito. Até o presente momento, tu imaginas que tu deva receber algo, alguma coisa, diferentemente do legado, tá, gente? O legado já é um direito líquido e certo. Já é algo definido ali que tu já sabe de imediato que tu vai resgatar. A herança não, meu povo. A herança é um todo, é uma universalidade. Que, inclusive, por se tratar de uma universalidade, envolve créditos e também pode envolver débitos. Dívidas. Eita, quando a gente fala de dívida, a gente coça até a cabeça. Quem é que quer se habilitar em débitos deixados pelo finado, pelo autor da herança? Olha, eu até então não conheço ninguém. Se alguém conhecer, me diga, tá? Eu quero conhecer essa criatura. Então, quando a gente fala em dívidas deixadas pelo finado, também essas dívidas fazem parte desse universo da herança. Resumo da ópera. Eu não posso aceitar só os créditos deixados pelo meu pai, em detrimento das dívidas dele. Não pode, gente, porque a herança já está dizendo, é uma universalidade. Ou tu aceitas tudo, criatura, ou tu não aceitas nada. Ou tu repudias, ou tu aceitas na sua integralidade. Estou falando de herança, tá? Eu não posso realizar um ato parcial.
sob pena disso, se isso realmente vier a acontecer, ser anulado de pleno direito, criatura, tá? Ah, professor, é porque eu vou me habilitar na herança deixada pela minha mãe e eu fiquei sabendo que ela deixou algumas dívidas e também deixou alguns créditos, algumas notas promissórias, seja lá o que for, alguns seguros. Eu só vou me habilitar nos seguros, não vou me habilitar nas dívidas. Engano teu. Mas por quê, professor? Primeiro, tu está dizendo que é herança. Se é herança, é uma universalidade, meu povo, minha pova. A gente vai ter que participar do inventário para primeiro conhecer dessa herança, para saber de antemão o que se trata e futuramente se preparar para a partilha. Não vou deixar de também não te dizer uma coisa. As dívidas já têm que estar previamente saudadas antes de você finalizar todo o trâmite burocrático. Então, coça realmente a tua cabeça, te prepara o espólio, porque tem que estar saudadas as dívidas, tá? Tu não podes aceitar parcialmente só os seguros, as notas promissórias, para pererê em detrimento das dívidas. Ah, a dívida não interessa, deixa de lado. Uma ova. A herança envolve tudo. Por isso que ela não pode ser realizada de forma parcial. Ah, o senhor está mentindo? Eu não estou mentindo, criatura. Inclusive, a própria lei está dizendo isso, tá? Lá na redação do artigo 1808, e eu até coloquei no teu material, não pode você querer aceitar algo X em detrimento de algo Y, em se tratando de herança, porque herança é uma universalidade, envolve tudo. Envolve o polo positivo e o polo negativo. Créditos e débitos, tudo faz parte da herança. No desenrolar do inventário, até nós chegarmos na partilha, aí sim nós vamos indubitavelmente saber as cotas definidas, as dívidas saudadas, os impostos que deverão ser saudados, tudo nós vamos formalizar. Para isso que serve esse tal de inventário. É a gente colocar as cartas na mesa e querer saber o que é realmente essa herança. O que realmente ela é constituída. Tá? Mas antes de mais nada, antes da gente chegar no inventário, que são aulas futuras, eu queria convidar vocês para ler justamente essa chamada aceitação parcial. Onde é que está isso? No 1808. Vem comigo, lê aqui comigo, por favor. Olha o que está dizendo. Não se pode... Olha como inicia. Não se pode aceitar e, inclusive, até renunciar, né? Não é só aceitar, não. Inclusive, renunciar. A herança em que, gente? Em parte. Inclusive, professor, sim, já até discutimos, né? Condição ou termo. Te lembra, gente? Condição e termo é algo familiar para ti, né? Eu já comentei contigo, né? Ah, me esqueci. Não, não te esquece, criatura. O que eu te falei? Condição é o quê? Enquanto tu não tiver cumprido com aquela condição, né? Evento futuro incerto. Enquanto fulano não tiver sido aprovado no exame da ordem, ele não pode resgatar aquela herança. Ele tem uma tarefa por primeiro para cumprir. Qual é a tarefa? Ser aprovado na OAB. Professor, mas o senhor deixou para mim um Rolex, um anel de brilhante, um não sei o quê, um automóvel, uma Ferrari. Sim, mas eu te estipulei uma condição. E um termo. Eu vou falar contigo lá do além. Tu já cumpriste aí na Terra essa condição? Tá entendendo o que eu quero dizer? Já até discuti isso contigo, tá? Então, esse artigo aqui, já que nós estamos falando de aceitação parcial, já que é herança, né? Aqui eu tô lendo de novo. Eu não posso aceitar nem habilitar a herança. A herança é um todo. Envolve créditos e débitos. Parcialmente. Tá? É por isso que muitas das vezes, eu já falando um pouquinho aqui da renúncia, que daqui a pouco a gente vai comentar, tem gente que renuncia. Mas aí lá na frente pode se arrepender, já é tarde demais, né, gente? Poxa vida, eu renunciei uma herança que, na verdade, depois no desenrolar do inventário até chegar à partilha, realmente deveria valer a pena. Só que eu não fui bem instruído, eu deixei, eu infelizmente não me habilitei.
aí já é tarde demais, não tem como você mais voltar atrás. Eu já vou até comentar sobre isso, mas pense bem, a herança ou tu aceitas por completo ou não, ou tu renuncias por completo, tá? O que mais que nós temos aqui no teu material? A aceitação para diferentes sucessões concomitantes, distintas, né? Que a redação, meu povo, minha pova, já dando continuidade, ainda nesse artigo, né? Eu vou aproveitar dando um andamento, que é o parágrafo 1º. Olha o que está dizendo aí, parágrafo 1º. Vamos ler, depois eu já vou explicar. O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando à herança, ou aceitando-a, repudiá-los. Professor, não entendi nada. Calma, ainda não expliquei. Tá? Para começo de conversa, esquece esse artigo aí, olha para mim. Professor, eu estava olhando aqui para a janela. Deixa a janela de lado, olha para cá. É possível que alguém... Eu vou pegar alguém como exemplo aqui, para facilitar. Vou pegar, por exemplo, o Rodrigo. Tá? O Rodrigo, ele foi contemplado em diferentes modalidades de sucessões. Ele foi habilitado tanto na sucessão testamentária do professor Ari, eu deixei um testamento para ele, e também o Rodrigo, ele foi habilitado na sucessão legítima da herança dos seus pais. Só um exemplo, tá, Rodrigo? Então, olha lá. O Rodrigo, ele tem o privilégio de poder participar, de se habilitar futuramente em duas diferentes modalidades sucessórias. Em duas distintas sucessões. Por um lado, a sucessão do professor Ari, testamento. Por outro lado, a sucessão legítima dos seus genitores. Uma associada ao testamento do Ari, a outra associada à herança deixada pelos pais. Pergunta que não quer calar, uma fofoca entre nós aqui. O Rodrigo, ele pode, de repente, se habilitar nas duas ao mesmo tempo, gente? Sim ou não, na opinião de vocês? Bora, escreva aí. O Rodrigo pode, ao mesmo tempo, se habilitar na minha sucessão e também na sucessão dos pais dele? Ele pode querer resgatar aquela herança deixada no testamento meu, como também na herança dos pais, gente? Uma pergunta muito óbvia, né, gente? Até uma criança de 1 ano ia te responder. Claro que sim, gente. Tá? O Rodrigo, ele vai ter o privilégio, eu digo a palavra privilégio, né, porque é o momento que ele vai ter à sua disposição de querer resgatar tanto aquela herança do testamento, como aquela herança dos pais, que é a legítima, propriamente dita. Ou fica a critério do Rodrigo? Ele pode aceitar as duas, ele pode, de repente, até repudiar as duas. E também o Rodrigo, sabe o que ele pode fazer em respeito a esse parágrafo? Aceitar uma em detrimento da outra. Ou vice-versa. Ele pode aceitar os legados que eu deixei no testamento, aquele par de sapatos, por exemplo, né? Naquele testamento que eu deixei para ele, em detrimento da herança dos pais. Eu não quero a herança dos meus pais, eu só quero o testamento, o legado que o professor Ari deixou para mim. Ou vice-versa. Ele pode repudiar o meu legado, deixado em testamento, e se habilitar somente na herança da legítima dos seus genitores. Deu para entender por que isso está acontecendo? Porque nós estamos analisando as diferentes modalidades sucessórias. O Rodrigo tem o privilégio, mais uma vez utilizando essa palavra, de se habilitar em diferentes sucessões. Legítima e testamento ao mesmo tempo. Ficou claro isso? Isso com base na regra do que, gente, que eu acabei de ler? Do parágrafo 1º desse artigo 1808. Tá? É perfeitamente possível qualquer um sujeito de direito se habilitar em diferentes sucessões. Aceitando ao mesmo tempo ambas, repudiar ambas ao mesmo tempo, aceitar uma em detrimento da outra, ou vice-versa. Tá? Deu para entender, gente? Ficou claro isso? E ainda temos também uma informação aqui, meu povo, minha pova, que é ainda a redação do parágrafo 2º. Rapidinho, só um parêntese, tá, gente? Rapidinho, só um parêntese. Não sei se está chovendo aí para Belém, eu estou aqui em Ananindeua, aqui está um toró, tá? Vamos todo mundo torcer
para que a minha internet, por favor, não caia. Caso venha cair, vocês, por favor, ainda me aguardem um pouquinho, que eu vou tentar voltar. Se eu não conseguir voltar, fiquem cientes que amanhã eu retomo essa aula. Inclusive, tem até a pergunta do Marcos, que eu acho que eu ainda nem respondi direito, né, Marcos? Mas não se preocupe que ainda vou responder a sua pergunta, tá? Certo, gente? Aqui tá um dilúvio. Ah, ainda tá um inferno para aí, Wagner? Aí, aqui não, aqui já começou Noé, tá? Então eu estou dizendo isso para vocês porque eu espero que não caia a internet aqui, tá bom? Fecha parênteses. Continuando, professor, sim, eu queria falar para vocês o parágrafo 2º do artigo 1808, que é a regra da chamada aceitação para a mesma sucessão com diferentes títulos sucessórios. Bora ler primeiro aqui, depois eu já explico. Parágrafo 2º. O herdeiro chamado na mesma sucessão, olha lá, na mesma sucessão. Continuando. Há mais de um quinhão sobre título sucessório diferentes, diversos, né? Esse indivíduo pode livremente deliberar aqueles quinhões que quer aceitar e aqueles que vão renunciar. Professor, eu ainda não entendi. Calma, eu ainda não expliquei, tá? Vamos continuar o exemplo do Rodrigo, tá? Este dispositivo, gente, traduzindo, esquece ele, olha para mim, tá? Traduzindo, vamos imaginar agora. O Rodrigo, ele está participando, por exemplo, da sucessão testamentária minha. Repare, ele não está sobre diferentes títulos, ou seja, diferentes sucessões, tá? Esquece a palavra título por enquanto. O Rodrigo, ele está habilitado no presente momento, somente está participando da sucessão da modalidade testamento. Ele não está participando da outra modalidade. Qual a outra modalidade? Sucessão legítima, né? Só temos duas modalidades, né, gente? Ou é testamento ou é a regra geral que é legítima, tá? Tudo bem. Então vamos imaginar que o Rodrigo esteja participando só da minha sucessão testamento. O que acontece, gente? Eu, enquanto testador, posso ter feito um testamento para ele e ali ter contemplado diferentes títulos sucessórios. O que quer dizer isso? Diferentes legados. O que quer dizer diferentes legados? Cada um com uma natureza específica. Por exemplo, eu posso ter deixado para o Rodrigo não somente um par de sapatos, mas posso ter deixado para ele um par de camisa, posso ter deixado para ele um boné, posso ter deixado para ele um cinto, qualquer outra peça do vestuário. Estou me fazendo entender, gente? Eu estou apresentando diferentes títulos sucessórios, diferentes legados, tá? Indubitavelmente, cada um vai apresentar uma respectiva valoração, uma respectiva natureza jurídica, uma composição diferente. Resumo da ópera. O que o Rodrigo pode fazer? Fica a critério dele, né? Ele pode aceitar todos esses diferentes títulos sucessórios, todos esses diferentes legados, ou, de repente, até se habilitar em uns em detrimento do outro. É isso que está dizendo esse artigo aí. O Rodrigo, ele está habilitado na mesma sucessão, ele tem à sua disposição diferentes legados, diferentes títulos, com diferentes valores, diferentes composições, tá? E aí ele vai optar. Se vai querer se habilitar no todo, no conjunto ou em alguns. Ah, professor, ele somente vai se habilitar naqueles títulos, por exemplo, daquelas modalidades X e Y. E ele renunciou àquela modalidade Z. Ele pode fazer isso? Pode, tá? Aí teve uma vez um aluno que me perguntou, mas isso daí não é uma aceitação parcial? Não. A aceitação parcial, em primeiro lugar, ela é de natureza de uma herança, que não tem como você já definir, né? Porque a herança é uma universalidade, você não pode ainda singularizar a herança, tá?
E aqui nós estamos tratando na regra dos legados. Normalmente, esse procedimento aí que nós estamos analisando, né, com distintos títulos sucessórios, é muito mais aplicado, meu povo, minha pova, essa regra para legados, tá? Você vai ter a primazia de querer eleger aqueles que, obviamente, você tem interesse já de resgatar, em detrimento daqueles que você não tem interesse. Você já pode, indubitavelmente, fazer essa menção, tá? Então é isso que o artigo está nos informando. Eu posso aceitar uns em detrimento de outros. Por quê? Porque eu estou analisando ali que nós estamos sob a influência de diferentes títulos, ou seja, diferentes composições, diferentes objetos. Eu tenho 2 ar-condicionados da marca X. E eu tenho outros 2 ar-condicionados da marca Y, com voltagens diferentes, com fabricantes diferentes, com composições diferenciadas. Meu povo e minha pova, são títulos diferentes, sim, mesmo se tratando de ar-condicionados. Não está me fazendo entender, gente? Diferentemente, se o Rodrigo tivesse à sua disposição 10 ar-condicionados, todos do mesmo fabricante, todos da mesma marca, todos da mesma voltagem, todos do mesmo valor. É óbvio que o Rodrigo ele não pode aceitar parcialmente, né, gente? Aí eu vou querer só 5. Não. Aí é uma universalidade. Ou eu aceito tudo ou não aceito nada. Porque todos apresentam a mesma composição. Todos são do mesmo título sucessório. Tá? Isso que nós temos que deixar de não entender. Temos que levar em consideração. Tá? Pergunta. E se um herdeiro necessário for contemplado tanto na legítima quanto no testamento, ele pode negar? Sim. Yes. Estou aprendendo inglês, gente. Yes. Muito boa pergunta, Marcos. É o caso do Rodrigo aí. Ele pode ter sido contemplado tanto na herança dos pais, em heranças, né? Ou de repente até legados, e também na minha sucessão do testamento, do professor Ari. Vai ficar a critério dele. Ele pode, indubitavelmente, só querer se contemplar, se habilitar na herança dos pais, em detrimento da minha herança deixada em testamento, ou vice-versa. Tá? Ele pode aceitar uma em detrimento da outra. Agora, o que nós estamos analisando nesse parágrafo 2º, eu não estou levando em consideração distintas sucessões. Não, tá, Marcos? Eu estou considerando a mesma sucessão. Ou regra da legítima ou regra de testamento. Tá? Se eu estou participando da regra do testamento do professor Ari, tudo bem, eu estou participando só daquela regra sucessória. Só que também foi disposto à minha disposição, colocado à minha disposição, diferentes legados. Né? Ou seja, eu estou me habilitando na sucessão do testamento do professor Ari com diferentes legados. Mas ele poderia muito bem ter se habilitado só na regra da legítima dos seus pais, né? Ele poderia ter se habilitado só naqueles legados deixados pelos seus pais, naquela casa, naquele apartamento, naquele automóvel. São legados, né, gente? Viu, Marcos? Isso considerando a sucessão legítima dos seus pais, nos bens, né, nos acervos, nas heranças deixadas pelos seus pais. O Rodrigo, ele tem cartas verdes para ele mesmo. Eu me habilito só na herança dos meus pais? Ou eu me habilito também na herança deixada pelo professor Ari em sede de testamento? Ou eu posso me habilitar nas duas? Ou eu não me habilito em nenhuma? Ele que vai dizer. Tá, Marcos? Então a pergunta é justamente com base em distintas sucessões, né? Essa sua pergunta aí. Legítima é uma sucessão, testamento é outra. São distintas sucessões, tá, Marcos e os demais colegas? O herdeiro, ele tem à sua disposição. Ah, eu vou me habilitar nesta sucessão aqui. E não quero esta sucessão. Eu vou abdicar da sucessão do professor Ari para ficar só na sucessão dos meus genitores. Ou vice-versa.
Agora, o que nós estamos analisando no parágrafo 2º é diferente. Eu estou só em uma sucessão. Participando só da sucessão do testamento, por exemplo, do professor Ari, tá? E aí, dentro desta regra sucessória, o professor Ari deixou para mim alguns legados. Detalhe, legados com títulos distintos. O que quer dizer isso? Eles são diferentes, esses legados, eles não são a mesma coisa. Por um lado, nós temos um legado de alimentos, por outro lado, nós temos um legado de bens móveis, por outro lado, o professor Ari deixou um legado de obrigações. Aí fica a critério do Rodrigo, ele pode aceitar um em detrimento do outro, dentro da mesma sucessão. Certo, Marcos? Então, a gente não deve confundir o parágrafo 2º com o parágrafo 1º. Não é para vocês gravarem nada. É só para vocês entenderem que isso é muito óbvio, tá? O parágrafo 1º desse artigo, ele te dá a oportunidade de você se habilitar, né? Em diferentes sucessões. Legítimo e testamento ao mesmo tempo. Já o parágrafo 2º, não. Você vai se habilitar em uma só sucessão, ou testamento ou legítima, sendo que dentro desta sucessão você vai estar à sua disposição, você vai encontrar diferentes legados, diferentes até heranças, cotas de heranças. Aí você vai ter à sua disposição a primazia de querer aceitar ou não, desde que, principalmente os legados, né, gente? Desde que esses legados sejam diferentes, tá? Eles não são da mesma substância, da mesma composição, como já falei, né, gente? Não são do mesmo valor. Olha, o professor aí deixou um testamento, por exemplo, para o Gustavo. Deixou uma casa em Miami, deixou um apartamento, deixou não sei o quê. O Gustavo vai ter à sua disposição o quê? Diferentes legados. Na mesma regra sucessória que é o testamento. Gustavo vai se saciar, né, Gustavo? Você vai se habilitar em todos? Ou você vai escolher uns em detrimento do outro? Quem vai dizer isso é o testamenteiro. Certo, Marcos? Deu para entender a resposta, tá? Eu estou dentro da mesma sucessão. Parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Não. Parágrafo 1º, eu estou diferente em sucessões. Eu tenho o luxo, posso dizer assim a palavra entre aspas, eu vou ter o privilégio de participar da sucessão dos meus pais e da sucessão do professor Ari. Isso é o parágrafo 1º. Diferentes sucessões. E o parágrafo 2º, não. Eu vou participar só de uma sucessão, que, por sua vez, vai apresentar diferentes títulos, diferentes legados, diferentes composições, objetos. E aí eu posso eleger uns em detrimento de outro. Tá? Certo? Os demais, além do Marcos, deu para entender o que eu expliquei, gente? Tá? A pergunta do colega pode ser a pergunta dos outros demais. Tá? Ficou claro, meu povo, minha pova, a regra do conteúdo, tá? Com relação à discussão do conteúdo, tá? E por fim, para a gente finalizar a aula de hoje, só para a gente fechar a aceitação, eu quero falar da aceitação irrevogável. Gente, isso é muito simples, a aceitação. Serve essa regra também para a renúncia, que a gente vai comentar amanhã já, renúncia e exceção ao mesmo tempo, tá? Toda vez que tu aceitares, ou toda vez que tu repudiares, ai, eu me arrependi. Poxa vida, não era para ter aceitado aquela herança. Não era para ter renunciado àquela herança. Olha a mão na cabeça, né? Já dizia o velho ditado. Que pena, né? Já era. Levou, o tempo já foi. Não tem como você mais voltar, meu povo, minha pova. Da feita que tu aceitaste ou renunciaste àquela herança ou aquele legado. Não tem mais como retroagir, tá, gente? Ah, o senhor tá me... Não estou, gente. Isso está prescrito em lei, tá? Está na redação do artigo 1812, criatura divina. Estou lendo aqui para ti o 1812. São irrevogáveis. Ou seja, não posso voltar. O quê? Os atos de aceitação e renúncia. Já dizia o velho ditado, entre aspas. Já fui. Não tem como voltar.
da feita que tu confirmaste ou não a herança, é um ato irrevogável. É um ato irretratável. Tá? Ah, professor, poxa vida, eu pensei que tinha alguma brecha para eu me encaixar. Não, é a regra, tá? Somente, mas o direito, como é clássico, né? Eu coloquei ainda o número 4, que é uma situação atípica, mas que pode acontecer. Como é que tu realizaste essa tua aceitação? Como é que tu realizaste essa tua renúncia? Cuidado. Se tu realizaste esta tua aceitação ou esta tua renúncia de forma viciada, aí sim abre-se uma exceção, né, gente? Aí eu vou ter que ingressar com pedido de anulação. Foi isso que eu coloquei no teu material. Artigo, olha esse artigo aí, 171, inciso 2, né? Que é bem familiar esse artigo lá no penal, né? Aqui trazendo para a regra sucessória, são os vícios do negócio jurídico. Tu te lembra dele, gente? Erro, dolo, coação, a fraude, né? Esses vícios do chamado consentimento, se de repente tu tiveres praticado algum deles com o propósito de ter realizado aquela aceitação, aquela renúncia, meu povo, aí eu vou aceitar, mas eu vou aceitar com o intuito de fraude, com o intuito de praticar o dolo, o erro, uma coação. Ah, aí é diferente, né, gente? Aí esse ato deverá ser o quê? Anulado e revogado de pleno direito. Tá? Não só para fim de renúncia, mas também para aceitação. E vice-versa. Tá? Então, resumo da ópera. Foi se você cai na OAB. Bom, se cai na OAB, regra geral é um ato irretratável, revogável. Marca lá, 1812. Existe alguma brecha, alguma exceção a isso? A exceção é o que acabei de comentar aqui. Se vier a ser constatada a ocorrência de vícios do negócio jurídico, não só constatado, comprovado, aí sim nós podemos ingressar via judicial com pedido de anulação daquele ato de aceitação ou daquele ato de renúncia feito anteriormente. Tu fizeste no cartório, só que agora tu vai para a via judicial, porque tu vai ingressar com uma anulatória lá. Porque tu está alegando que o fulano, que o Gustavo, realizou sim a sua habilitação, só que ele aceitou com o intuito de fraude. Ele realizou algum vício do negócio jurídico, ele praticou alguma irregularidade. Então, os outros herdeiros vão ter que buscar a via judicial para tentar anular aquele ato que foi cometido pelo Gustavo no passado. Diga-se de passagem, um ato viciado ou vicioso, que é um vício de consentimento. Tá? Certo, meu povo, minha pova? Nos entendemos, ok, tudo tranquilo, tá? Amanhã nós vamos fechar esse capítulo com a regra da renúncia e logo em seguida com a regra da cessão da herança. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje. São muitas informações, mas esse vídeo depois vai ser disponibilizado para Vossas Excelências, para que depois vocês assistam quanto tempo vocês quiserem, tá? E aí, até sexta-feira eu já devo disponibilizar esse vídeo para vocês, tá bom? Amanhã eu espero vocês, certo, gente? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, já dizia o saudoso Chaves, tá certo? Professor, eu vou amanhã estar aqui. Esteja e não esqueça depois de colocar sua frequência lá na plataforma, que já está lá. Até 4h30 eu coloquei, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até amanhã. Espero encontrá-los aqui, certo? Amanhã a gente fecha esse capítulo 3 com a renúncia e a cessão da herança. Um abraço, gente. Até amanhã. Aula encerrada.